Alô pessoal, Wagner Nolasco aqui mais uma vez com o segundo episódio falando sobre a história do dinheiro e inflação. E aí, como é que tá isso aí, pessoal? Como é que surgiu o dinheiro? Como é que surgiu a moeda, a nota impressa? Lembrando um pouquinho sobre a época, na verdade, do Império Romano que nós falamos da última vez, da história das moedas de ouro, prata, cobre. Lembra que agora a gente vai para a China, moeda impressa, exatamente. 600 anos depois de Cristo, a China começou a ter a primeira moeda impressa, exatamente. A primeira moeda impressa começou na China. E por quê? Era de fácil praticidade para se transportar. A China fazia grandes caravanas de camelos, com 200 camelos, eles iam para o que nós chamamos de Spice Islands, são ilhas que na verdade, hoje se é a Tailândia, né, mais ou menos onde estavam aquelas ilhas ali, e que na verdade se produziam muito cravo, canela, pimenta, que eram ouro, eram mais valiosos que ouro. Um navio desse tipo de produto para a Europa valia muito mais do que um navio de ouro. Olha isso, porque as pessoas usavam formas de cozimento tão arcaicos que esses tipos de tempero traziam um pouco de sabor para as carnes, principalmente depois de cozidas. Então os temperos eram muito valiosos. Mas voltando nisso, a China precisava de mais ou menos uma forma de pagamento para que ela pudesse transportar com facilidade e voltar com os temperos. Então eles levavam seda e levavam moedas impressas. Exato, eles iam buscar temperos e vendiam essa seda para poder voltar com os temperos para a China, e também isso depois, claro, que se propagou aí para toda a Europa como um todo, né? Porque eram muito valiosos os temperos. Então, 600 anos depois de Cristo, a China criou a sua primeira moeda, mas a moeda não era emitida pelo governo. Olha que interessante, eram moedas emitidas por famílias. Como eu falei um pouquinho na última versão, e vou terminar esse vídeo falando sobre isso, as grandes famílias europeias é que controlavam os bancos, exato. E na China não era diferente. Famílias que tinham muita credibilidade. Eu depositava 1000 quilos de ouro e eles me davam notas, agora comprovando que eu tinha esse 1000 quilos de ouro. Exato, eu podia trocar isso. Trocar o papel, né, com o aval que hoje aquilo valeria. Então vamos supor que existia um banco XPTO, que eu depositei 1000 quilos de ouro, eu levei essa moeda para troca e compra de outros produtos em outras áreas. E eu dei essa moeda. Esse detentor dessa moeda tinha a garantia real em ouro que ele poderia usar essa moeda para sacar. Foi assim que começou a história da moeda. Logo depois disso, em 900 depois de Cristo, foi quando as famílias começaram a perder muita credibilidade. Não vamos falar mal dos chineses, mas eles não eram tão sérios como os europeus na questão dos bancos. Eles começaram a não honrar os ouros depositados, e nisso a moeda impressa pelas famílias começou a perder credibilidade. Isso aí. E aí, 900 depois de Cristo, o governo falou, não, eu vou criar uma moeda unificada que é controlada pelo governo, e isso agora a gente vai fazer, que é uma determinação na qual hoje nós controlamos o face value, que realmente é o valor de mercado e o poder de compra dessa moeda. O que acontece depois disso? Essa moeda também caiu em descrédito. Porque os bancos começaram, o Fed nesse caso, né, que é o Banco Central na China, o governo, começou a fazer uma emissão muito grande de moedas e de moeda impressa, que é o dinheiro, né, e cash, e a moeda em ouro, prata e cobre, também lesando os consumidores e seus clientes, que eles falsificavam, botavam uma moeda de ouro, enchia ela de prata por dentro, ou a moeda de prata eles enchiam de cobre por dentro. Então as pessoas viam que esses dinheiros não eram créditos, não eram acreditados, não tinham valor. Vamos agora para a Europa para poder falar o que aconteceu com o dinheiro. Então vamos lá, 1100 depois de Cristo, um ser humano chamado Marco Polo foi para a China. Exato, ele foi para a China procurar os temperos, a seda, para poder tentar fazer comércio. Ele era um grande comerciante. O que aconteceu? Ele viu a moeda impressa, o dinheiro, e ele não acreditou. Só que ele era de Veneza. E Gênova, né, naquela época, era uma grande competição entre Veneza e Gênova. Quando ele chegou de volta na Europa, na Itália, ele foi preso. Exato. E foi o companheiro de cela dele que hoje todos os dizeres, os livros, né, os manuscritos de Marco Polo foram feitos por seu companheiro de cela, porque ele foi um preso por Gênova depois de ter voltado da China. E ele foi com quem propagou a moeda para a Europa. Grande Marco Polo. Vamos agora para 1420 a 1600. As grandes famílias trilhardárias começaram a surgir.
Exato, uma família alemã chamada Fugger emprestava dinheiro para o Império Romano. Olha só, o Império Romano naquela época, para que ele pudesse pagar os soldados, para pagar o seu equipamento, para pagar sobre seus alimentos, eles pegavam dinheiro emprestado. Essa família teve seu auge entre 1420 e 1600. Olha isso, hein? Olha isso. Depois, uma família italiana, também muito forte, essas famílias hoje não existem mais, chamada Medici, de 1350 a 1580. Ela financiava a Igreja Católica. Ela chegou até ter um papa dentro da sua família que foi eleito, né, ou comprado. Bem, nasci e cresci católico, mas não vamos entrar nisso. Enfim, a família Medici conseguiu eleger um papa. Exato, era uma família de Firenze, na Itália, conseguiu eleger um papa. Eles financiavam a Igreja Católica, tá? E aí vem uma família que até hoje é uma família extremamente predominante no mundo dos negócios, chamada família Rothschild. Essa família, eles financiavam a guerra na França de Luís XIV, que isso foi mais ou menos em 1425, tá? Isso, eles financiaram uma guerra também chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou 130 anos. E essa família não parou por aí não. Eles começaram também a ficar muito esperto em 1810, quando começou a ter problemas entre Napoleão Bonaparte, que era um grande imperador da França, contra o Duque de Wellington da Inglaterra. Olha que loucura! Essa batalha se chama Batalha de Waterloo. Leia sobre ela que é impressionante. O que a família de Rothschild fez? Olha isso, hein? Eles criaram uma forma de comunicação com pombos, exato. E antigamente, o exército de Napoleão era um dos exércitos mais temidos da Europa e do mundo. E, na verdade, o exército inglês, que é do Duque de Wellington, não era grandes coisas. Para vocês terem uma ideia, para cada um soldado britânico existiam 2 soldados franceses. É isso. E o que a família de Rothschild fez? Eles começaram a comprar todas as bancos, lojas, terrenos, prédios, produções, porque eles tinham informação privilegiada. Você acha que isso acontece hoje no mercado de ações e algumas outras coisas que a gente vê por aí? Claro que acontece. Isso foi com que eles criaram grandes fortunas. Presta atenção, uma família que desde 1425 até a atualidade, os seus herdeiros ainda estão vivendo da grande resultado realizado pela Batalha de Waterloo. Exato, tudo por um pombo que trouxe uma informação. Não é incrível? Eles, a família Rothschild, ainda têm o maior banco privado da Suíça. Exato, e eles hoje em dia financiam os grandes produtores de óleos sauditas. Exato, tanto que hoje, nos verões da Arábia Saudita, são muito quentes, e grandes príncipes, sheiks, nobres, né, das famílias que produzem muitos óleos, famílias reais, vão para Genebra para passar os seus verões, que o clima é muito mais ameno. Olha isso aí, olha que ligação que eles têm desde 1425. Estamos em 2023. Há boatos jornalísticos que falam que a família de Rothschild hoje são avaliada em trilhões de dólares. Os representantes da família dão uma risadinha e não pronunciam nada. Desde 1425 ninguém sabe quanto eles têm, mas é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, os bancos que eles controlam são maiores que os grandes bancos de investimentos americanos como Goldman Sachs. Muito maiores. Pensa nisso, pessoal. Fortunas que foram feitas por famílias que estão até hoje dando os frutos, né? Uma coisa muito importante que aconteceu também naquela época foi a desvalorização. Lembra que desde 1100 depois de Cristo, nós tínhamos a moeda impressa na Europa. A moeda, depois dessas guerras, depois de toda essa corrupção e essa desvalorização dos governos, elas perderam credibilidade. E a gente vai entrar agora na segunda etapa, que na verdade é o terceiro vídeo da Europa, que foi a Espanha. A Espanha trouxe muito ouro, mas muito ouro do México. Nós vamos entrar nesse assunto no próximo e último vídeo. O último vídeo eu vou cobrir para vocês, não deixem de assistir, que é a finalização. O último vídeo vai cobrir desde a parte dos espanhóis, que eram conquistadores e traziam ouros de outras regiões, e aí é um grande exemplo de inflação e desvalorização tanto da moeda quanto do ouro quanto da prata, mas também ao mercado atual, criação do Fed americano, criação do dólar, desvalorização do dólar em 1971, quando ela foi tirada
com a garantia real do ouro. Abraço, Wagner Nolasco da Build to Interact, obrigado por assistir o vídeo. Clique aqui, dê um like, siga o nosso canal. Abraço, obrigado pessoal. Espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa. Abraço, fiquem com Deus.